Olá, pessoal, tudo bem? No episódio de hoje, nós vamos mergulhar em um tema muito profundo e muitas vezes negligenciado: o amor na velhice. Então, para falar sobre isso, hoje nós temos dois convidados muito especiais, a doutora Nina Furtado, o doutor Luiz Carlos Osório, um casal de médicos, psicanalistas, que com muita sensibilidade escreveram juntos o livro Os Velhos Também Amam. Então, eles vão nos contar as suas experiências, reflexões, como o amor se transforma com o tempo, como que esse amor enfrenta os desafios do etarismo e das mudanças naturais do envelhecimento. Em um mundo que muitas vezes minimiza as emoções da maturidade, nós vamos mostrar que o amor é eterno e que ele pode nascer em qualquer fase da vida. Então fiquem com a gente para esse papo extremamente descontraído, mas cheio de sabedoria. Nina e Luiz, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Então, gostaria de começar perguntando para vocês, já que vocês escreveram esse livro maravilhoso, né, que a gente estava comentando antes, o que motivou vocês a se juntarem para escrever um livro sobre um tema tão importante que muitas vezes é negligenciado das relações humanas? Nós agradecemos primeiro o convite e vamos aos poucos explicando o que aconteceu. O Luiz começa. Bom, eu acho assim que o fato de ser uma situação, o ineditismo de uma pessoa com 84 anos, né, se enamorar de uma pessoa com 72 foi o gatilho. Né? Vamos contar essa experiência porque a gente sabe que não é muito comum. Né? Deve existir, eu falei inédita, não é inédita, né, mas é rara. Né? Então, isso aí foi o que motivou a gente a pensar em dividir essa experiência com outras pessoas da mesma idade. A gente pensou inicialmente em escrever para velhos, né? De velhos para velhos. E sabendo que, como aconteceu, ser lido pelos filhos, pelos netos, etc., por gente jovem como vocês. Né? Mas foi isso. Né? Então, tudo começou, nós dois estávamos separados. E já tínhamos tido casamentos longos, com coisas boas, como todos os casamentos são, né? Tem coisas boas e coisas não tão boas. Até que a gente estava separada, eu já estava separada há 6, 7 anos, o Luiz estava há 2. E eu fui convidada para comentar um filme no Praia de Belas. O nome do filme era O Herói, que eu acho bem simbólico. Assim. Começamos ali. E aí é um projeto que tem de um grupo de psiquiatras aqui de Porto Alegre, e aí eu fui convidada e comentei o filme. Quando terminou, o Luiz estava na plateia. E aí veio me cumprimentar e ele disse assim, eu me lembro que ele disse assim, eu concordei com tudo que tu disseste. Eu já achei interessante, achei ele bonitão, assim, eu disse, ele concordou com tudo. E pronto, daí ele disse, eu fiz um livro agora que eu falo algumas coisas que tu falaste. Eu disse, que bom, se tu puder, me manda. Foi a primeira... Interação dos dois. Approach. O approach. E aí... Então começamos a nos comunicar pelo WhatsApp, em seguida. Logo em seguida. Daí ele me mandou o livro e eu... mandei um WhatsApp agradecendo, que interessante. Conversas com Meu Umbigo era o nome, assim, de pequenos textos que ele comentava situações bem atuais. Eu disse que foi um WhatsApp à primeira vista. Muito bom. Primeira vista é ótimo. Porque daí nós começamos a falar por WhatsApp, o que está fazendo, como é que está, não sei o quê. E ele morava em Gramado, em Canela, e eu moro em Porto Alegre, né? E aí lá um dia ele disse assim, vem cá, nós estamos mandando o WhatsApp, por que a gente não se liga? Telefone, né? Eu disse, é mesmo. Daí nós começamos a ligar, a telefonar, e ele um dia disse assim, eu vou a Porto Alegre e fico no hotel, não sei o quê, uma coisa assim. Eu disse, que bom, então vamos almoçar. Daí como é que foi, querida? Vamos almoçar? Aí tu convidaste para jantar na tua casa. Não é melhor jantar lá? Eu fui muito oferecida, guria. Eu disse, em vez de almoçar fora, quem sabe tu vem jantar na minha casa. Eu disse, é muito mais agradável 2 pessoas conversar.
Eu disse depois, mas que isso, Nina? Agora tu convida uma pessoa que tu Mal conhece. Eu conhecia ele de nome, nunca tinha visto, né? Mas assim, conhecia de nome, dos livros. Mas E eu aí- acho que ele gostou, né? Porque teve um pedido de namoro por WhatsApp Exatamente. também. Aí ele me perguntou, tá, mas tu quer namorar comigo? Ele me perguntou pelo WhatsApp, né? Foi. E eu respondi assim, levei 2 segundos, botei sim. Ai, que amor. E aí ele foi lá na minha casa, como eu moro sozinha, né? E tem 2 quartos, tinha um quarto de hóspedes. Eu disse, tu pode ficar no quarto de hóspedes. Ele disse, ah, tá bom. Em meia hora nós estávamos deitados no mesmo quarto, né? Foi meia hora, foi no dia seguinte. Uma vez eu é. fiquei no quarto bem comportado. É. Outra janta. Tá bom. Aí Muito bem. nós ficamos juntos daí. E foi muito, muito bom. A gente tem muitas afinidades, assim, de literatura, de gostar de livro, de gostar de cinema, de conversar muito. Eu atendo algumas pessoas, chego lá e estou com um caso assim, o que tu acha? Ele me dá um retorno. E tudo muito sigiloso, né? Não é uma coisa que é dividida, assim. Mas a gente gosta de música, nós fazemos ginástica junto, ele tem muitas coisas boas assim que a gente tem que começar a entender primeiro. Então vamos começar a organizar o que a gente está falando. Que não tem idade para a gente se apaixonar e gostar de fazer coisas. Isso não existe. A gente sempre pode se encantar com alguém ou com alguma coisa, ou com uma tarefa, ou com um livro, com a arte. A arte é tão rica, a gente sempre pode aprender um instrumento, a gente pode pintar. Então, o que não pode é deixar de ter paixões, coisas que a gente se interesse na vida. Isso é o mais importante. Então, isso nós pusemos os velhos ali, porque idosos parece que põem um marshmallow assim, em cima de uma situação que não é fácil. A velhice, que nem nós estávamos comentando, começa assim um determinado momento que tu vai tendo perdas, tu perde a beleza, tu perde a pele lisa, tu perde, que nem a minha neta pega o meu braço e diz assim, vovó, o teu braço parece a minha geleca. Querida. Daí eu disse, ai, Antônia, eu faço ginástica, não está adiantando, ela disse. Então, assim, a gente tem perdas e perdas, e perdas sociais, assim, o velho não é... Isso que vocês estão fazendo, por exemplo, é muito importante, é ouvir o velho. O velho não é ouvido, assim, a pessoa vai falar muitas vezes, tá, isso aí era assim no teu tempo, agora é assim, assim, como se aquela experiência não fosse muito valiosa, né? E aí tem a situação financeira que também prejudica. Então, foi muito bom a gente querer dividir com as pessoas esse sentimento assim de vida e não só de perda. Nina, eu adorei o título do livro. Acho que foi uma das primeiras coisas que me chamou a atenção. Porque, de uma forma geral, sempre se usa terceira idade, sênior... Próprio idoso, né? Idoso, melhor idade. Não é nada de melhor. Exatamente. Né? E eu adorei porque vocês estão trazendo aqui os velhos. Ok, nós somos velhos, mas não é por sermos velhos que não temos mais utilidade, não é por sermos velhos que perdemos a capacidade de amar, de ter novas paixões, de gostar de coisas diferentes, de querer compartilhar a vida. Então, gostaria que vocês, assim, o que de mais importante vocês gostariam de desmistificar na idade velha, né, num romance? A gente tem que saber que o nosso corpo envelhece, mas a nossa cabeça, o nosso coração, ele sempre pode ser jovem e criativo, né? Então, as pessoas se esquecem disso. Nós estamos... Acho que eu ouvi uma vez a Fernanda Montenegro dizendo isso. Eu estou instalada na velhice, mas as minhas ideias, o meu pensamento, as coisas que eu gosto, são jovens. Nunca vão ficar velhas, né? E isso é que as pessoas muitas vezes se esquecem, porque envolve a situação social, tem 1000 coisas para falar sobre o problema social da velhice, o quanto é desamparado, o quanto é difícil a saúde. Tudo bem, mas assim, uma pessoa que tem o hábito de
tomar chimarrão todos os dias com os amigos, de jogar bocha com os vizinhos, de bordar junto, de fazer bolo junto. São muitas coisas que a gente pode ter jovens e ter com criatividade, que nunca vão fazer que aquela pessoa pense só me resta esperar morrer. Isso é que não pode acontecer, né? Porque a depressão na velhice é muito comum, com essa sensação de não vai ter mais nada para mim fazer. Uma outra coisa, assim, o contato com gente jovem, né? Eu trabalhei com adolescente muito, desde o princípio. A minha carreira começou como psiquiatra de adolescentes, né? E isso me deu um plus na vida, porque eu estava sempre a par dos assuntos, das coisas que os jovens se interessavam. Então não fica aquela divisão geracional, né? E eu acho que velho que ouve jovem se mantém jovem também na cabeça, né? Não fica. Os dois trocam, né? Para mim foi muito importante sempre esse contato muito grande com os jovens, né? E lecionando, né? Para estudantes na faculdade, nos cursos que eu dei, etc. Enfim, o jovem sempre tem muito presente na minha vida, né? E até isso a Carol chegou a colocar ali numa das nossas perguntas, que era sobre isso, como vocês são psiquiatras, vocês acompanharam, provavelmente em psicoterapia, várias gerações, né? Então isso também mantém vocês vendo o jeito dos relacionamentos de várias gerações. Então vocês têm esse contato desde o relacionamento da pessoa mais jovem, dos adolescentes, dos mais velhos, enfim, vocês veem muita mudança? Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, né? Assim, nós somos de uma geração onde a gente muitas vezes não dava espaço para o jovem falar, eram regras, eram leis, eram coisas autoritárias, e isso mudou, assim, acho que desde 1960, 70, a criança começou a ser mais ouvida, né? Quando a publicidade descobriu que a criança fazia comprar, tem uma coisa econômica, todas as prateleiras dos supermercados de criança desceram, né, para a criança enxergar os doces, enxergar os brinquedos, a propaganda é feita para a criança. Mudou muito essa coisa assim autoritária e distante do velho, né? Assim, as coisas ficaram todas muito misturadas. Agora, eu concordo muito com o Luiz. Eu dei 30 e tantos anos de aula na PUC, eu adorava os alunos. Eu adorava, eu aprendia muito com eles, e muitas vezes a gente vê assim como o adolescente é solitário, assim, para falar de sexo, para falar do que ele tem medo, para falar das inseguranças com o futuro. Aí o velho pode ajudar, se o velho tiver uma cabeça para ouvir e para não ter a rigidez das suas ideias. Assim, o que eu penso é o certo. O Luiz, nesse aspecto, é genial, assim, nesse sentido. Eu te admiro, né? Então eu digo genial. Assim, de ouvir e não, mas quem sabe isso não pode ser assim, talvez ele tenha razão. Sabe, coisas que eu chego às vezes assim, digo, olha, ele fez isso. Mas o que tem? Qual é o problema, né? Isso mudou bastante, assim, a gente está podendo, quem tem uma cabeça que não se assusta com a perda do poder, assim, do conhecimento, eu sei, aquilo é muito poderoso, né? Na hora que tu ouve o outro, tu tem que ter humildade para mudar. Quando a gente abre mão disso, o jovem gosta de conviver com o velho, né? Muito. Com certeza, com certeza. Isso é uma coisa diferente. Tu falasse solitário, né? É. E solidário. Os jovens são mais solidários do que os velhos. Verdade. Né? Eu trabalhei muito com grupo, né? Então, grupos de adolescentes, podia ver como eles se ajudam, né? Se reforçam, se apoiam, né? Uhum. E o velho não. Né? O velho está ficando mais isolado. Mais fechado. A questão também, Luiz, assim, das identidades de gênero, a gente se atrapalha muito com isso, né? Assim, eu fui assistir uma palestra que tinha um menino vestido de menina.
Na minha cabeça, essa frase já é questionável, né? Por que aquilo ali é roupa de menina, né? Porque na minha cabeça, na minha história, aquilo era roupa de menina. E eu até queria fazer uma pergunta para ele e eu fiquei inibida, porque eu pensei assim, eu digo ela, ele, eu ponho no feminino, no masculino, e eu fiquei quieta. Depois eu me arrependi, porque eu disse, eu devia ter dito isso. Como é que eu te trato? Como é que eu faço isso? Porque eu quero falar contigo sobre essa tua experiência e não sei como chegar perto de ti. Então, o velho tem que poder ter essa cabeça mais aberta assim, e valorizar o que realmente é importante nas pessoas. Na idade que a gente chegou, pensar o que interessa mesmo? Se é uma pessoa boa, generosa, educada, se é uma pessoa que pensa no outro, isso é que interessa, né? Então, no livro, vocês falam muito dos desafios psicológicos que os velhos têm quando têm um novo relacionamento. Por ter já toda uma história de vida, família, manias, né? Todo um funcionamento que é difícil. A gente sabe que quando a gente começa um relacionamento, tem a maneira da outra pessoa, a nossa maneira, né? Então, vocês acham que isso é diferente na velhice? Vocês tiveram alguma dificuldade em relação a isso? Eu acho que o fato de as nossas famílias se parecerem, né? Famílias, nós dois nascemos em Porto Alegre, né? Famílias de classe média, né? Porto-alegrense, com uma história semelhante, isso ajudou muito, né? Em seguida, eu me senti em família, lá com a família dela, ela também a mesma coisa, né? Então, acho que facilitou, quer dizer, foi um desafio a menos. Eu acho que pessoas da nossa idade que vão se relacionar com uma cultura asiática, por exemplo, outra cultura sul-americana, né, é mais complicado, né? Acho que isso nos aproximou e facilitou a nossa relação. Está dizendo assim que as diferenças atrapalham mais. Quanto mais parecido, melhor. Sim? Sim. Eu acho isso, porque às vezes as pessoas têm uma sensação assim, ó, os opostos se atraem. Não, os opostos dá mais problema. É mais difícil, claro. Tem mais conflito, então, né? Eu concordo com o que o Luiz falou. Nós dois gostamos de coisas parecidas porque nós tivemos uma educação parecida, semelhante, claro. De estudar, de ler. E acho assim, se eu fosse caracterizar a nossa relação hoje, eu acho que é harmonia. E eu acho que né? Nós vivemos em harmonia. Tem a história da briga, né? Nós brigamos uma vez, está aí no livro, e nunca mais. Foi a primeira e única briga. E única mesmo. Isso é engraçado, porque a gente tem diferenças assim, ó. Eu gosto de acender as luzes. Eu chego em casa, acendo. Eu não gosto muito de luz de teto, então eu vou acendendo todos os abajur e o Luiz fica bem calmo com uma no escuro vendo televisão. Eu digo, mas por que não acendeu a luz? Mas eu estou só aqui dessa peça. Então tem essa diferença que a gente não supervaloriza, porque isso é uma coisa importante também. Nós temos diferenças, sim. Qual é a outra coisa que a gente... o ar-condicionado. Eu adoro ar-condicionado gelado. E ele não gosta, ele sente frio, vai lá e desliga. Eu entro, ligo. Então, assim, o que nós vamos combinando? Então, vamos ligar da sala do lado para... Isso na vida, em qualquer idade, é importante. Tu ter a tolerância de só comprar a batalha que vale a pena, assim, né? Essa batalha eu não posso abrir mão, aí tem que comprar. Mas a maioria das brigas e coisas que acontecem no dia a dia das pessoas em geral... elas são, às vezes, bobagens, que, assim, se a pessoa pudesse ceder um pouco, ter consideração pelo jeito do outro, elas não aconteceriam, né? Mas esse entendimento vem muito com a maturidade também, né? Também, acho que sim. Até com a sensação de que eu não tenho que estar sempre provando o meu poder, assim, o meu espaço. Não, eu é que decido, eu é que sei. Acho que isso também ajuda, assim, quando a gente, com a nossa idade, a gente não está precisando provar mais nada, quase, né? Isso é uma sabedoria, tu tem razão. E acho que quando a gente é mais maduro, né, as relações assim tendem a ser mais fáceis porque nós temos um entendimento maior do que a gente quer de um companheiro, o que a gente precisa, o que a gente busca. Porque o jovem, muitas vezes,
Não tem certeza do que ele não quer. sabe muito bem o que ele quer para ele. E tem expectativas, às vezes, muito românticas, assim, Exatamente. né? Que tudo vai ser maravilhoso, tudo vai dar certo. E não é, não. Uma coisa princesa da Disney, assim. Exatamente. Eu acho que a gente tem que ter... O Caetano Veloso tem uma frase que eu gosto muito. O importante é que a nossa emoção sobreviva. Então, assim, a emoção tem que sobreviver em qualquer idade. Quando eu vejo o Luiz, eu entro em casa, o que é que eu digo? Cheguei! Cheguei e ele diz, oba! Então, assim, esse tipo de coisa, que bom que a gente vai se encontrar, tem que ser a vida toda. Não é? E, às vezes, eu acho que os jovens fica mais difícil, assim, tá naquela batalha, o filho pequeno, a escola chamou, tem que ir no supermercado, assim, nasce uma criança, nasce um coque, né? Porque tu nunca mais consegue ir nos cabeleireiros. Então, esse tipo de coisa, a vida sexual se atrapalha muito. A gente já está com uma coisa mais resolvida, né? E eu acho até legal que vocês, no livro, vocês vão colocando coisas da rotina do dia a dia. Isso. Porque eu acho importante isso, não é uma coisa assim, de mostrar só a parte romântica e como é, assim, mil maravilhas. Não, é a rotina do dia a dia, como a gente vai ganhando confiança, como a gente vai aprendendo a lidar com pequenas situações. Legal a história de vocês se ajudarem um ao outro nas pequenas dificuldades ali da cirurgia e depois quando caiu. Então, é legal, né? Como é que você... Até para eu entender, assim, como é que foi essa experiência de um cuidar do outro? Foi muito grande, assim, muito de reconhecimento do nosso jeito. Porque os dois sendo médicos, o que tu pensa? Vai baixar no hospital? Tu vai ficar mais tranquila, né? Assim, ele vai fazer uma cirurgia simples, não adianta. Eu saí loucamente comprando coisas pela cidade, pijama. Comprei uns 3 pijamas, eu acho, né, querida? E coisas... O lado cuidador, né? Não sei se foi esse o sentido. Sim. Né? Nós tivemos a experiência de eu cuidar dela, ela cuidar de mim. Ela teve a história da cirurgia, da queda, né? Depois, na volta da viagem, ela ficou numa situação de precisar ser cuidada. É verdade. Tinha a contratura. Né? E foi bom eu poder fazer por ela o que ela tinha feito por mim. Né? Uma coisa de retribuição. E foi bom para ti, eu também se Foi sentir bom ser cuidada, né? foi Claro. ótimo. Sim, Assim, eu carinho. fiquei ruim, né? Eu tive, assim, muita... É um sinal de amor, assim, o outro perguntar, tu quer um chazinho, tu quer uma água? Eu me acordo, todos os dias tenho uma mão cortadinha já. Então, assim, esse é um carinho, né? Claro. É uma coisa que tu vê como uma demonstração de amor. Eu também faço coisas, ele faz. Esse tipo de coisa alimenta bastante, assim, essa rotina. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção, sem ter que ser de controle, né? A beleza, no final das contas, está no ordinário, né? Está no dia a dia. Exatamente, no dia a dia. Uma coisa que sempre nos perguntam bastante, eu não sei se vocês tinham isso na lista, é sobre a vida sexual. Tínhamos, A gente ia chegar. As pessoas perguntam, eu acho que eu sempre queria. engraçado isso, porque as perguntas são assim, como é a vida sexual do velho? É boa? E eu sempre pergunto assim, eu sempre digo assim, a tua é boa? Porque vida sexual boa é raro, é raríssimo, em qualquer idade. E as pessoas depositam por preconceito no velho. O velho não vai ter uma vida sexual boa, porque não vai ter aquela super ereção, porque não vai ter super tesão. Não sei se pode dizer isso tudo Mas aqui. é claro, fica à vontade. Então, esse tipo de coisa. Ninguém tem a vida sexual maravilhosa. Eu dava aula sobre sexualidade na PUC. E aí eu vi assim, ninguém sabia nada, ninguém tinha noção. Aí tenho amigos mais jovens, 40, 50 anos, as coisas estão difíceis, eu estou ansioso, eu não gosto mais, eu não tenho prazer. É um desafio da vida toda. E aí a gente tem que entender que sexo é uma coisa muito mais ampla, né? Muito mais, Claro. muito mais ampla do que só uma transada, né? Assim, então a gente tem uma vida sexual bem boa.
O Freud já dizia sexualidade é muito mais do que a simples genitalidade. Exatamente. Adorei essa frase. Exatamente. Não, tanto vocês falando de ficar deitado na cama, com os pés abraçados, com os pés entrelaçados. É uma forma de amor e sexo, enfim. E é maravilhoso. Hoje, antes de vir para cá, a gente quase se atrasou, porque eu deitei no ombro dele e nós dois dormimos. Coisa bem boa. A gente relaxou depois do almoço. E aí eu me acordei 2h30, eu disse, nós estamos atrasados. Está na hora de ir. Está na hora de ir. Então, a gente tem que ter, assim, coerência, né? Não ter essa ansiedade de tomar um monte de remédio para poder transar de uma forma que, muitas vezes, o carinho, o afeto... Eu sempre dizia na aula que o ponto G feminino está no ouvido. As coisas que tu diz para a mulher, as coisas que tu diz para a pessoa que tu ama, que tu está junto, as coisas que tu elogia, aquilo é muito erotizado, aquilo é que dá prazer, né? E isso é uma coisa que as pessoas esquecem. Eu acho que as pessoas se concentram muito no físico, no sentido do corpo ter passado por várias mudanças ao longo da vida, né? Exatamente. E acabam esquecendo dessa parte que é muito mais importante do que, enfim, uma pele que não é mais tão... tão jovem, tão esticadinha. Um músculo que não é mais tão forte. Isso mesmo, exatamente. Tu tem toda a razão. O sexo começa entregando a flor, né? No início do dia. A noite começa na manhã. Exatamente. Vocês colocaram uma frase que eu até queria ler, porque para mim é uma frase que eu achei muito bonita, que é: vivemos no gerúndio, em movimento constante. Então, novas diferenças poderão surgir. O segredo é conversar, ceder e respeitar a si mesmo e ao outro. É lindo. É lindo. É uma frase assim, eu fiquei olhando para ela e pensando, é isso, a gente vai tendo desafios, cada dia vai ter um desafio e a gente vai aprender com eles e vai continuar se amando, conversando sobre aquilo, né? Isso. O Luiz tem um jeito muito bom, por ser escritor e psicanalista e uma porção de coisas que ele diz as coisas de um jeito que eu consigo pensar. Porque ele diz uma coisa assim, quem sabe a gente hoje, qualquer coisa do dia a dia, consegue a gente hoje janta em casa. E isso é uma coisa importante nos relacionamentos. Um chega com uma expectativa, ai que bom, hoje nós vamos sair e jantar fora. E o outro está em casa com outra. Então, vão se encontrar duas expectativas diferentes. E aí ele diz, quem sabe a gente janta em casa? A minha tendência é dizer, não, por favor, hoje vamos jantar fora. Depois, será que eu estou com vontade mesmo de jantar fora? Quem sabe a gente pode mesmo pedir uma coisa aqui, ou tem comida, ou tem isso que está congelado. Então vamos ficar. Não é uma guerra de poder, assim, isso que eu acho bem importante pensar. O fato de eu concordar não quer dizer que eu estou me submetendo, eu simplesmente dei um espaço de tempo para pensar o que eu quero também. E se não vale a pena, quem sabe, ficar em casa e fazer uma coisa divertida em casa. Outro dia se sai. Outro dia o teu desejo vai ser atendido. Exatamente. Isso eu acho que é uma coisa... que é uma sabedoria que ajuda muito nos relacionamentos. Eu queria também perguntar para vocês sobre a paixão, porque tu citou no livro, em algum momento, assim, olha que bonitinho, os dois velhinhos juntos, né? Até infantilizando essa relação. Mas, na verdade, pessoas idosas também ficam apaixonadas, também sentem frio na barriga, também ficam aguardando o momento do outro chegar em casa, ficam ansiosos por uma saída, etc. Não, me lembrei da minha irmã, né? Que é uma pessoa que tem a nossa idade, mais ou menos, ela agora está viúva. Mas ela dizia, mano, quando o Carlinho chega em casa, eu fico com o coração batendo mais depressa. 60 anos, né? Imagina. Que legal. Eu acho a questão da paixão ela é complexa, porque a paixão ela é um sentimento que a tendência, e eu dizia isso na aula sempre, os guris diziam, tu é uma destruidora de ilusões, a tendência da paixão é terminar, não é? Porque a paixão, tu te apaixona por uma pessoa assim, ai, que cabelo bonito, olha a pinta que ele tem aqui, olha como a perna dele é bonita, a perna dela, a bunda, sei lá o quê.
tu te apaixona por alguém que ainda não existe, né? Tu não conhece de verdade aquela pessoa. Quando tu vai convivendo e conhecendo, tu vai vendo, não é bem assim, tem isso que eu não gosto, tem isso que eu não aceito. E aquilo termina ou se transforma em amor. Que é assim, tendo tudo isso que eu gosto e tudo isso que eu não gosto, vale mais a pena ficar junto, aí é amor. O término da paixão, às vezes, ele é meio triste, assim, né? Porque até tanto a literatura romântica mata os amantes para não matar a paixão, né? Não cabe Romeu e Julieta... Ah, a Julieta está grávida, vomitando. Não cabe toda isso. descabelada. Todo descabelado. O Romeu está com dor de barriga. Então, esse tipo de coisa não cabe na paixão. A paixão tem que ser aquela pessoa que não existe como pessoa, como real, né? E o amor trata com a realidade, né? Então, assim, esse dia a dia que é real, ele tem que ser realimentado, reapaixonante, assim, né? Tu fazia da flor, que nem tu falasse, fiz uma comidinha para ti hoje, fiz pimentão recheado com queijo hoje, que tu gosta. Eu fiz... Então, assim, coisas que é o dia a dia de reapaixonamentos, assim, de delicadezas, de gentilezas. Nós andamos na crise da gentileza, né? Ninguém mais é gentil, quase. Isso são reapaixonamentos, mas o amor, ele é mais forte, ele é maior. E essa coisa assim espontânea também, voltando à questão da flor, né? Tu não precisa esperar um evento para dar uma flor, né? Tá na rua, olha uma flor, te leva da tua mulher para casa, aquilo Já fizesse isso várias vezes. Então realimenta, né, o afeto. Realimenta. E é uma surpresa, né? Lembrou de mim. A tua é comidinha, eu posso ser a flor que eu te trago, né? Esse é o ponto. O amor tem que ser realimentado constantemente. Tem. O outro tem que sentir sempre que é importante na tua vida, que é interessante, que se encontrar é bom. Não, e até eu ia perguntar para vocês sobre os desafios assim que vocês viveram para começar esse momento de namoro, porque eu fico pensando assim, às vezes o próprio velho tem essa sensação assim, eu sou velho, né? Já pega a palavra, eu sou velho, eu não posso. Não, que horror eu fazer isso. Eu sair com outra pessoa. Então, às vezes, tem o preconceito dele mesmo. Tem. E tem o preconceito da Dos família, outros, dos outros que estão ali. O que vocês acham, assim? O que foi o mais difícil no início? Para nós não teve muito preconceito, né? Nossas famílias são muito tolerantes, começa por aí. Muito, Né? todo mundo achou bom, mas eu vejo isso que tu fala, assim, o preconceito, olha aquele cara se interessou por aquela pessoa, garanto que é só interesse financeiro, garanto que ela quer ficar com a casa dele, ele quis uma mulher mais jovem, deixou a mulher mais velha, é só por sexo. Eu acho que tem muito julgamento, aliás, em tudo na vida, né? As pessoas julgam, que eu acho uma onipotência, tu nem conhece o outro, tu tá julgando, né? A gente julga menos quando mais velho. Tu é mais tolerante. Nós moramos perto, acho que tem no livro da pracinha do Demaia ali, tem? No livro? Tem. Nós moramos Tem. perto da Só pracinha não do cita Demaia. qual é, mas... Diz que é uma pracinha, exatamente. É ali nós Caixa moramos d'água. na Jardim Cristófel, ali na caixa d'água, Sim. que tem lá no alto, né? Uhum. E aí a gente caminha até lá e senta na praça. E aí ficam os dois observando as coisas e com o nosso olhar, o Luiz muito de escritor também, mas o nosso olhar de psiquiatra, de psicanalista e de velho, que a gente vê coisas, eu chamo a Praça dos Sonhos, que nós vamos voltar até no outro, porque tu vê pessoas fotografando formatura, né, com toga e beca, fotografando as formaturas, os 15 anos, as meninas com roupa de 15 anos, pais com filhos, muitos pais com filhos, e a gente vê assim aquilo. Então eu chamo a Praça dos Sonhos porque tem assim toda uma vontade de futuro ali, né? E nós velhos temos muito passado, a gente tem muito passado e pouco futuro. Então aquilo é muito bom de ver, assim como as pessoas ainda têm sonhos.
Eu acho que isso o velho não pode abandonar, é ter sonhos, né? Assim, agora nós vamos viajar, nós sonhamos já com essa viagem, a gente já olhou os lugares que a gente vai passar, a gente já viu botar essa roupa, vai estar frio, e o Luiz quer comer um sorvete que ele comeu uma vez em Montevidéu, e eu quero comer esse sorvete. Isso enriquece a vida. E isso não depende de classe social, não depende de cultura, não depende de nada. A gente sonhar é bem de graça, né? Não, e já dá para dar o spoiler do que vem por aí, né? É verdade. Já pode dar o spoiler. Fala, querido, do nosso próximo livro. O que tem no próximo livro? Os velhos também viajam. Sim, só viajando é que a gente vai saber o que Quem vai escrever. Ótimo. Tem o projeto. O projeto. Tem um capítulo já pronto. Já pronto, é verdade. Ai, que legal. É o pré-viagem. É que a viagem começa na preparação, que é uma parte muito gostosa, Um inclusive. capítulo que não foi utilizado nesse livro, eu puxei para o próximo, né? Me valendo de uma metáfora, né? Que elevador também é um transporte. Né? Até quando tem aquela frasezinha, né? Passageiro, cuide para ver se está. Chamam de passageiro, né? Quer dizer que, na verdade, o elevador é um meio de transporte vertical. Né? Então, eu aproveitei essa metáfora para falar num acontecimento que houve numa viagem de elevador que nós fizemos. Né? Então, abre o livro com isso que tinha ficado perdido para esse livro. Foi uma situação muito... Nós fomos ao cinema, querida? A gente estava indo ao cinema? Acho que era, no shopping. E aí nós entramos no elevador, eu e o Luiz, entrou uma moça, e a porta estava fechando, entrou um velhinho. Assim, bem alegre, assim, parou do meu lado, e ele me olhou e disse assim, o que mais pesa na vida? Posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode. Logo para mim, que falo pelos cotovelos. Eu falo até com boneco de posto, que nem diz o Luiz. Posso lhe fazer uma pergunta? Eu disse, pode fazer. Ele disse assim, o que mais pesa na vida? Eu disse, a culpa. Ele ficou... A moça que ela... A moça do lado fez assim... Também. A culpa. E o Luiz assim, vai vir uma história com Vamos lá. Daí o senhor disse assim, não, eu estava falando, era uma piada. O que mais pesa na vida é uma balança. Só que ele jamais imaginou que estava do lado de uma psicanalista. Foi muito engraçado, né? Eu disse, não, mas a culpa pesa bem mais que uma balança. É verdade. Foi a primeira viagem, acontecimento de viagem que a gente teve. Foi muito Tem engraçado. história para contar, né? É da história para contar. Mas quando a gente fez a pergunta, eu pensei, logo para quem? Pra Para perguntar quem? para o psicanalista. Só pensa em culpas. E falando um pouquinho como neurocirurgiã, Manu como neurologista, ter novas experiências, ter uma paixão, ter companhia, contato com outra pessoa, novas aventuras, isso tudo ajuda muito o nosso cérebro na velhice. Vocês duas sabem. Exatamente. Não, é uma das formas, enfim, é um dos fatores de risco para quadro demencial é justamente isso, o isolamento social. As pessoas eu acho que depende muito o que acontece, talvez no contexto psicossocial ali da família, né? Mas é muito comum se isolarem, né? E Muito comum se isolar. É muito comum se isolar. Claro, e aí... tem as limitações como neurologistas que vocês são, tem limitações importantes, a perda da memória, uma demência. Fica difícil para a pessoa conviver com a família muitas vezes. Mas eu vejo claramente, eu chego para o Luiz e digo assim, o que quer dizer tal coisa? Esses dias eu te perguntei uma palavra, o nome de um ator, e ele disse, não sei, nunca ouvi falar. Na mesma hora ele pega o celular, vai no Google E procura. é isso aqui. Então, isso faz novas conexões. Os vai neurônios mantendo. estão ali fazendo novos caminhos. Isso que pode acontecer com qualquer... Eu sempre saliento isso da classe social, porque as pessoas dizem assim, vocês têm uma situação muito privilegiada. É verdade, a gente tem. Mas isso não depende disso. Porque tu pode fazer isso em qualquer situação, que nem eu te disse, bordando, pintando, jogando carta, jogando
jogando dominó, conversando com o vizinho. Não tem, a gente procura a vida e procura conexões emocionais e neuronais em qualquer lugar. Sabe que até a gente tem a minha pesquisa, não é minha, né? Mas, enfim, a pesquisa do mestrado, doutorado, ela era com pacientes acima de 65 anos que eram normais cognitivamente. Sim. E daí, a gente procurando pessoas, né? Tentando captar pacientes, a gente descobriu que tinham grupos de idosos pelos postos, enfim. E eles fazem reuniões maravilhosas, assim, gigantescas, tipo 60, 80, e eles vão viajar juntos. Aí eles fazem almoços, tipo, uma vez por semana, e é tudo vinculado com o posto. Então a gente foi em alguns eventos, assim, deles, e aí eu olhava, assim, eles traziam café, daí cada dia era um que trazia. Eu vou trazer o bolo, eu vou trazer a pizza de sardinha, eu vou trazer não sei o quê. E aí tinha um educador físico que fazia um momento de atividade física. Aquilo, assim, genial, porque daí todos eles interagiam, brincavam, as mulheres, para variar, aquelas que organizavam tudo, assim, não, vamos organizar agora o ônibus, tá? Mas era uma maneira de se manter ativo. Exatamente. A FASC tem isso. Eu tenho uma irmã que trabalha com idosos na FASC. Ela faz viagens assim com 300, 400 velhos para uma praia. Eles fazem baile, eles fazem comida junto, eles fazem palestras, ginástica, tomam banho de mar, durante 4, 5 dias. Isso é muito bom, muito importante. Imagina a vida que tem naquilo, né? Naqueles 3, 4 dias que tá ali, porque às vezes fica... Também tem muito eu acho, das próprias famílias, né? Colocarem os velhos assim, eu quero ir na tua casa, mas tu tem que fazer isso, isso e isso pra mim. Uhum. Tipo assim, eu falo... Coitada da minha mãe, né? Mas eu sou assim, às vezes, com ela. Mãe, eu vou te levar aí, daí tu faz o almoço pro Rodrigo, tá? Tipo, não é o que ela quer fazer isso. Então, é o meu momento de culpa, assim. Às vezes eu faço isso. Até eu vou pegar agora uma coisa do lado dos velhos. Tem velho que também é muito chato. Não é assim, chega uma criança, não brinca aí nesse tapete. Não mexe nessa flor. Olha as almofadas do meu... Bom, aí vai começar... A Git, né, nossa amiga, Exato. Que diz que velho chato é um chato que envelheceu. Essa frase é muito boa. Muito boa, porque assim, se tu faz uma casa onde não pode chegar criança, não pode sujar nada, aí as pessoas começam a não ir, né? Então, esse também não vou dizer que vai deixar destruir a casa, mas o velho, a avó, a tia, sei lá que for... Deixa um espaço que aquela criança, aqueles jovens se sintam bem, que tenham lugar para jogar, para fazer coisas juntos. Eu acho que isso também tem que cuidar um pouco o outro lado. Idosos que perdem um familiar para alguma doença, ou acho que até uma situação mais complicada, idosos que têm um familiar ali com ele, mas aquela pessoa não está necessariamente presente, como falando aqui das doenças neurológicas, né? Falando de um AVC, falando de algumas outras doenças neurodegenerativas, o Alzheimer. Então, eu queria que vocês compartilhassem um pouco da experiência de vocês com esses pacientes, né? Uma coisa que a gente não falou, que é presente na cabeça do velho, é a morte. Não é? Todo velho sabe que está mais perto da morte, provavelmente, né, do que antes, cada vez está mais perto, né? Eu tive uma paciente idosa que dizia, quando morria uma amiga, ela dizia assim, a fila andou um passo, né? Então ela pensava naquilo. Tenho pacientes de 80 e 90 anos fazendo psicoterapia, que eu acho maravilhoso, falando das suas vidas. Uma leu esse livro e disse, eu me lembrei muito de uma grande paixão que eu tive. Então, isso são cabeças ótimas que podem sempre estar se renovando e se interessando por cultura, por tudo. Então, o velho incluído dentro da família complica. Se ele puder ter o espaço dele, é melhor. Mas chega uma hora que não dá, porque ele não pode ficar sozinho e também não tem onde ficar. É um momento muito complexo. A gente brinca assim, nossos maridos são psiquiatras, né? Então, nós temos muitos amigos psiquiatras também. Sim. E a gente brinca assim, olha, um amigo psiquiatra, eu vou ali pedir um conselho amoroso. É sempre assim. Então, aqui nós temos
2 psiquiatras, psicanalistas, que gostam de conversar sobre o assunto e que também são mais velhos e têm mais experiência para poder compartilhar com a gente. Então, agora é a hora do conselho. A hora do conselho. É hora de dar conselho. Dá conselho. De conselho. Não, mas é sempre bom, pelo menos um. Que conselho vocês dariam, assim, para os jovens, né? Pessoas que querem manter um relacionamento duradouro. Conselho é uma coisa tão própria das nossas experiências, né? Eu acho que uma coisa que eu diria, né, usem seu aprendizado com as famílias que tiveram. Eu foco muito na família, porque trabalho muito com família e com casais. Se tu aprendes na tua família, tu pode ter mais sucesso no relacionamento, né? E, particularmente, à medida que tu vais amadurecendo, que também outros fatores se agregam para te dar condições de tu te relacionar melhor, né? Na minha casa não tinha lugar para o machismo. Eu fui criado num ambiente feminino. Minha mãe, 2 irmãs, uma avó que morava junto, né? Enfim. Então tinha a possibilidade que eu tive de olhar o lado feminino, né? De como é que as mulheres se sentiam. E além disso, tinha um pai que não tinha nada de machismo, né? Então eu aprendi com ele a respeitar as mulheres, né? A cuidar de mulheres. Ele era muito cuidadoso com a minha mãe, com as minhas irmãs. Então, aprender com a experiência, né? Aprender com a experiência que a gente teve na vida, não deixar de aproveitar as chances que se tem de aprender com a experiência para poder ser uma pessoa que se relaciona bem. Eu sempre acho assim que a gente não tem a fórmula, né? Um bom relacionamento não tem uma fórmula. Tem assim a possibilidade de ter algumas experiências que tu pode prestar atenção no dia a dia, na vida, de que isso é uma coisa boa. Então, assim, eu não acredito muito que alguém consiga ser feliz se não tiver a capacidade de pensar no outro. Assim, não é só pensar no outro, a gente tem que pensar na gente também, mas a capacidade de ter consideração pelo objeto, né, que na psicanálise a gente diz, ter consideração pelo outro, e aí no dia a dia isso é exercitado. O outro está cansado, o outro está com fome, o outro está querendo um carinho. Essa possibilidade de pensar no outro, eu acho que é o mais importante assim, que eu vejo em qualquer relação. Isso facilita muito a vida. E agora para os idosos, o que vocês diriam para os idosos que estão na mesma fase de vocês? Acho que não desistir dos sonhos, né? Eu diria muito assim, não desistir dos sonhos, de imaginar, de criar, de fazer qualquer coisa, descobrir capacidades, descobrir talentos. Uma pessoa idosa pode aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Eu nunca toquei violão, agora eu vou tentar tocar violão. Por que não? Por que não fazer empreendimentos? Por que não voltar a estudar? Assim, ter projetos, eu acho que isso faz muita diferença no velho. Eu fico feliz porque para mim isso é uma coisa do dia a dia, eu falo para todo mundo. A gente, trabalhando com memória, né, eu falo, olha, a gente tem que criar coisas novas, conhecimentos novos. E é isso, é ter um sonho e ir atrás dele. Eu nunca aprendi a falar, sei lá, alemão, vou lá tentar falar alemão, não sei. Enfim, eu acho que é isso, é a gente não parar de ter sonhos. E os conceitos vão mudando, né? Eu vou falar para vocês assim, na neurocirurgia, que há um tempo atrás, algumas patologias, assim, acima de 60 anos era uma contraindicação operar. Sim. Hoje em dia isso é uma heresia. O período que eu passei na Suíça, enfim, lá a população, né, do hospital era 95, 96, até 100 anos. E assim, não existia esse limite de idade. E eu vejo que isso aqui também já mudou bastante. Agora eu trabalho no Ernesto Dornelles, que é um hospital que tem uma população mais velha, né, também. Recentemente, uma colega minha operou uma senhora de 100 anos. E algumas pessoas do hospital ainda ficaram assim, nossa, 100 anos. Bom, essa é a nossa nova realidade, né? Não é como um tempo atrás. Funcional, né? Exatamente, não é como um tempo atrás que há 50 anos era uma pessoa velha, gente. E 100 anos, será que ela vai viver mais 1 ou 2 anos com qualidade de vida? Vale a pena. Sim, com qualidade vale a pena. Vale muito a pena. Não, vale muito a pena. Um ano, e não é só para ela. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale. Como é bom. E quando se ganha 1 ano, 2 de vida, não é só essa pessoa que ganha.
acompanha são os filhos, são os netos. Isso. Então, são várias pessoas ao Exatamente. redor que vão ter mais oportunidades de lembranças, e de ter a momentos. história alongada. Né? Exatamente. Que bom. Uma coisa muito importante é fazer isso que vocês estão fazendo, né? Eu acho falar no assunto, vocês jovens se dispor a ouvir dois velhos, a querer trocar ideias e passar tudo isso para outras pessoas que vão assistir. Isso é de muito valor. Meus parabéns. Muito obrigada. Obrigada, A gente obrigada. ficou muito feliz. Vamos passar para a Neuroteca, então? Bora Neuroteca. Bora, Neuroteca. Essa Neuroteca eu me empolguei, fiz uma lista. Então tá, gente, por favor. Bora. O que vocês nos trazem de dicas? Então, tem esse filme que eu falei, Nossas Noites, que é Robert Redford e Jane Fonda, que fala de dois velhos, exatamente de coisas que a gente comentou aqui. Eles vão ficar juntos, assim, vizinhos, por uma razão lá toda que a história conta, e começam a ter a fantasia assim, de poder sair, dançar, mas eu não quero mais nada, mas eu já tenho as minhas manias, mas é melhor não ficar junto. E, no fim, eles vão construindo uma relação que é muito criativa, muito boa. Eu sugiro que assistam esse filme. Eu queria começar por uma comédia, que é uma, acho que até um pouquinho antiga, deve ser ali perto dos anos 2000 e pouquinho, né? Que é Alguém Tem Que Ceder, que é muito boa. É maravilhosa. É muito boa. Maravilhosa, com uma pessoa que era um aproveitador da vida. Eu tinha mencionado muito aqui, né? E uma mulher que também assim se achava independente, e aí eles têm muitas diferenças e acabam se gostando e querendo fazer uma história juntos. É muito legal. E o filme é divertidíssimo. É Divertidíssimo. engraçado, é gostoso de assistir. Também trouxe O Curioso Caso de Benjamin Button, que já é um filme mais conhecido. Mais conhecido. Né, que tem toda aquela questão da intersecção das idades, então acho que vale a pena também. E sobre livros, nossa, livros eu me empolguei. Porque eu gosto muito de ler. E eu lembrei de um, depois lembrei de outro, mas enfim, vou passar só alguns aqui. Recentemente eu li um que chama Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Não conheço esse. Muito legal. É o livro, é uma indiana, que acho que tem tudo a ver com o nosso assunto, assim, acho que casa super bem. Uma indiana que ela mora em Londres e ela é contratada para dar aulas de escrita criativa para senhoras do templo indiano. Então, quando ela chega lá, na verdade, ela descobre que ela precisa dar aulas de alfabetização para essas senhoras, que são, na maioria, viúvas. Então, dentro da cultura deles, né, a senhora viúva, ela não tem muitos direitos de ter novos relacionamentos. Então, posso estar falando uma bobagem, mas foi o que eu entendi sobre a cultura com o livro. E, a partir disso, essas senhoras, elas não querem mais... Enfim, não querem escrever, estão achando tudo muito difícil, até que um livro erótico que essa moça tinha comprado, na verdade, para a irmã dela, cai lá de supetão e uma única moça que já era viúva, mas era jovem, começa a ler e todas se empolgam muito. E a partir disso elas começam a falar dos seus desejos, das suas fantasias. Então tudo isso revoluciona a vida delas. Então não vou contar mais para não dar spoiler, mas é muito legal. Mas eu gostei da ideia. É muito legal. Da história. É super legal. Muito legal. Acho que esse é um dos que mais... um dos que eu mais gostei. Depois tem 2 livros do Walter Ugumãe, que é um escritor que eu gosto muito, que é A Máquina de Fazer Espanhóis e Homens Imprudentemente Poéticos, livros maravilhosos. E também não posso deixar de citar um livro do Gabriel Garcia Marques, um livro novo, né, que não tinha sido editado ainda, que é Em Agosto Nos Vemos. É lindo. Então ele traz também essa questão de como os desejos podem vir a aparecer em outras fases da vida, né? Que certas coisas não são restritas aos jovens. Sim. Então, acho que são ótimas dicas. Olha, gostei, adorei. Eu vou ler esse da indiana e vou ler esse último também. Muito gostei. Legal, muito legal. E, claro, tem outros livros antigos que são mais reflexivos também sobre a velhice, como um livro do Tolstói, que eu gosto muito, acredito que vocês tenham lido, que é A Morte de Ivan Ilitch. Acho que falei certinho. Que também é um livro muito bom, literatura russa eu adoro, então eu sou suspeita. E O Amor no Tempo do Cólera. Eu ia dizer agora. Perfeito. Perfeito. Que também, né? Muito bonita, Porque termina com 2 velhos, dois velhos tendo uma relação sexual, assim, uma relação... E ele é tão incrível, né? É o Garcia Marques, né? Garcia Marques, ele fala assim...
Aí a gente estava ali naquela... As carnes flácidas. Ele não faz uma coisa assim muito romantizada, mas assim muito bonito, os dois num barco, Ai, que legal. E dele também, Memória de Minhas Putas Tristes, também entra, né? Que, por sinal, ele escreveu paralelamente com esse livro, Em Agosto Nos Vemos. Ele... Não sabia. Eu ainda tenho 2 filmes, que é O Diário de uma Paixão, que é sobre um casal também, é a história do relacionamento deles quando eles são jovens. E aí ela desenvolve um quadro de doença de Alzheimer, vai ficar numa clínica, enfim, e ele vai recontando a história deles. E ela fica curiosa, então ela quer saber o que acontece. Mas da onde você é essa história? Mas aí o que aconteceu? Quem que ela decidiu? Então ele vai contando e ela vai ficando curiosa em relação a isso. E um filme que é desenho, mas que eu adoro desenho, porque os desenhos têm algumas coisas para adulto maravilhosas, que é o Up. E é esse senhorzinho que ele perde a esposa, e aí ele tá lá deprimido. Do sonho, né? Exatamente, tá lá deprimido, rabugento, mas ele queria viajar, queria ir numa cascata, enfim, numa cachoeira. E aí ele vai ser expulso de casa. E aí ele pega a casa, monta tipo um monte de balões e a casa sai voando para ele ir fazer o sonho dele. E nisso tinha um gurizinho, que ele era rabugento e não deixava o guri entrar, que era tipo um escoteiro, assim. E que ele ficava insistindo, mas o que eu posso fazer pra ti? O que eu posso fazer? Não sei o que. E ele, não, sai daqui. E aí o gurizinho, por acaso, voa junto, entra junto. É um amor, essa história é maravilhosa. É um amor. Eu assisti com meu avô, então é muito bom também. Muito bom. Sabe que agora eu lembrei, nada a ver, né? Não é dica de livro, não é dica de filme, mas só para complementar o que a gente estava conversando, de uma campanha de lingerie com velhas. Velhas, não idosas, né? Não vou aproveitar o gancho aqui para não fazer nada muito, para não colocar esse marshmallow em cima, como tu disse antes. Porque é um assunto que acho que a gente cada vez mais precisa debater, justamente para esses idosos, velhos, não ficarem em casa escondidos. Isso. E, por outro lado, para os jovens entenderem que eles não precisam ficar escondidos. Exatamente. Né? Então, fiquei muito feliz de ter vocês aqui hoje. Obrigada por aceitar o nosso convite e por falar sobre esse tema tão importante. Nós agradecemos, parabéns pelo trabalho de vocês. Faço minhas palavras, como habitualmente eu faço. E continuem assim, que está indo muito bem. Muito obrigada, gente.